Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Olá, gente. Estamos começando mais um episódio do nosso Desperta Arapiraca. E hoje estou recebendo aqui o meu amigo, o diácono Jonathan Góes, um jovem de Deus que busca a presença de Deus, que ama a palavra, que gosta de pregar. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre a vida de um jovem pregador. E ninguém melhor do que o diácono Jonathan Góes para estar aqui conosco, para nos conceder uma entrevista falando um pouquinho sobre esse assunto. Muito bem-vindo ao nosso episódio de Despertar Arapiraca, diácono Jonathan. Muito obrigado mais uma vez, pastor Klaus, Amém. por essa oportunidade. Já estivemos aqui no primeiro episódio Isso, do Despertar Arapiraca e o tempo passa, mas a gente permanece, né? Então, o que eu quero dizer é que muitas das vezes o jovem pregador, ele passa algumas dificuldades. Imagina. No início da sua jornada, no início da sua caminhada. O importante tem que ser feito, que é construir uma base na oração, na palavra, no jejum, para se manter firme diante dessas adversidades. E com isso a gente vai construindo no decorrer da história, né? A gente vai aprendendo com ótimos pregadores, né? Como o senhor, por exemplo. Imagina. A gente vai conhecendo um outro mundo, né? A gente fura a bolha e acaba conhecendo diversos pregadores e a gente acaba se inspirando em cada um deles. Muito bem, conhecendo um pouquinho melhor sobre o Jonathan Góes, já nasceu no Evangelho, ou aceitou Jesus com qual idade? Como foi assim os primeiros passos na fé em Cristo? Queria eu já ter conhecido Jesus há mais tempo, mas fui criado no Manuel Teles, bairro periférico aqui da nossa cidade, e com isso, né, vivi muitas coisas que se vivem lá naquele bairro, infelizmente, até os dias de hoje, e aos 17 anos fui chamado por Deus para cumprir essa missão. Em um momento em que eu pensei em ir para o tráfico de drogas, eu ouvi a voz de Deus bradando dentro de mim, dizendo que era para eu entrar em casa, e lá Deus falou comigo. E lá ele me deu a direção, me mostrou um lugar para congregar, um lugar que eu já sabia, porém ele me fez recordar e me lembrar desse dia. E eu sou grato a Deus por ter me livrado, né? E eu sei que assim como ele me livrou, ele também irá livrar muitos. Amém. Ainda naquele bairro. As amizades não eram muito boas, né? E as influências sempre eram para o caminho errado. Mas tem alguma referência, assim, dentro de casa que ele incentivou a ir para a igreja ou você, por conta própria, decidiu fazer isso? Por conta própria. Porque se dependesse de alguém dentro de casa, eu iria para outras religiões. Sim. Né? Assim, que não que seja um demérito, mas é uma questão de escolha. Né? Então, eu escolhi ouvir a voz de Deus, eu escolhi o chamado que Ele tinha para a minha vida e ali abracei a oportunidade. Nos primeiros meses, já no primeiro mês, fui batizado com o Espírito Santo. Então já chegou lá sabendo o que queria, né? Lá, já sabendo o que eu queria. Então, busquei a presença de Deus, orei muito, li muita palavra, estudei muito. E uma pergunta que me fizeram, quando o Senhor me fez esse convite, eu me lembrei dessa pergunta. Porque muitas das vezes alguém me via pregando muito durante a semana. Sim. E me perguntavam assim, pastor, mas você tem tempo para estudar? E eu respondi, eu estou fazendo teologia, serve? Porque muitas das vezes as pessoas acham que quem prega muito não tem um tempo de estudo. Mas se a gente não estuda, não tem como a gente passar nada para a igreja do Senhor Jesus. Aquela famosa frase, né? Aquele que não senta para aprender não pode se levantar, não pode se levantar para ensinar. Eu sou o tipo de pregador que antes de se tornar pregador, já estudava. É algo que a gente tem que fazer mesmo depois de ser pregador. Sim. Porque tem gente que se torna pregador, mas para de estudar. Né? E tem gente que ainda não estudou, mas quer se tornar pregador. Então, a principal coisa que um cristão ele tem que fazer antes de pregar é se preparar. É estudar, é sentar, é aprender, é ir para os cultos, é ouvir a palavra de Deus, é congregar, estar firme na presença de Deus, porque sem essas coisas a gente não consegue desenvolver o nosso ministério. Só desejar, então, não resolve. Às vezes a pessoa... eu comparo muito com quando alguém diz que quer ser policial. Ele só treina o físico, né? Aí esquece que tem uma prova intelectual para poder fazer e treina só de um jeito, e do outro jeito que também deveria ser somado, que é a leitura, ele não treina também. Acaba se frustrando. Tem muitos jovens
que querem ser pregadores e se inspiram apenas em pastores ou pregadores das redes sociais, da internet, mas não planta aquilo que deve plantar, né? A sua própria semente. Isso mesmo. Então, muita gente copia, mas fica frustrado. O que é que você tem a dizer sobre esse comportamento? O que é que o pregador jovem deve pensar nesse sentido? Tem muitos pregadores que acabam se inspirando em muitos pregadores, né, que já estão há muito tempo, Sim. né, servindo a Deus. Uns a gente conhece a vida, sabe que tem integridade com Deus, mas outros usam ali aquele momento, né, de fama, de sucesso, de conhecimento, de ser reconhecido, né, apenas para impor aquilo que ele quer, né? E a gente sabe que tem muita gente que faz não porque quer fazer por amor, para agradar a Deus, mas faz por dinheiro, né? Muitas pessoas, você que é jovem, você vai ver muitos pastores lhe convidando para ir pregar, porém, nem todos os lugares a gente deve ir. Mas, irmão Jonathan, se a gente está indo para a igreja, se a gente está indo pregar em uma igreja, como assim a gente não pode? Tem lugares que não vai te honrar. Tem lugares que não vai deixar você exercer o seu ministério. Tem lugares que vão prender você dentro de uma bolha e vão querer que você fale ou haja ou pregue da forma que eles querem. Então, para você não se frustrar com algumas igrejas, que não são todas, Sim. com alguns pastores, que não são todos, né? A gente tem que entender isso. É melhor vigiar quando for ir para algum lugar. Recebeu algum convite? Amém. Ora, apresenta a Deus, pergunta se é da vontade de Deus, se Ele te der a direção para você ir, porque a obra do Senhor ela ainda é feita com ordem e com decência. Ele não mudou, a gente que muda. A gente que muitas das vezes quer impor para os outros aquilo que a gente não faz. A gente que muitas das vezes tenta modificar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela ainda permanece sendo a mesma, né? O nosso Deus, Verdade. Ele disse que Ele é imutável. A gente vê muitas pessoas que acabam sendo apressadas no seu chamado e pensam que a pregação vai ser a última pregação da vida deles, né? E que conselho você daria para o jovem pregador em relação à sua igreja local? Porque a gente sabe que muitas vezes há uma necessidade de servir na igreja local e às vezes a pessoa querendo atender um convite acaba atropelando algumas etapas e indo além. Então, como é que você pode alinhar essa questão do jovem pregador em relação à obediência à sua igreja e se esse líder dele é realmente um líder a qual esse jovem deve prestar uma obediência? Porque, às vezes, existe um líder que quer sufocar, não quer ensinar pela palavra, mas também existe, em contrapartida, aquele jovem pregador que não quer respeitar as etapas do tempo, né? Então, como equilibrar isso? Um bom líder e um jovem que realmente é obediente à palavra. Eu, por exemplo, eu passei um ano estudando para poder pregar 20 minutos. Sim. Então, a partir desse momento, eu entendi que era mais sobre se preparar, estar preparado, do que pregar. Me fizeram uma pergunta esses dias e perguntaram por que eu não estava pregando com tanta frequência como deveria. E eu disse, eu prefiro e preciso estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, orar um pouco mais, jejuar um pouco mais. Porque não é só sobre pregar. Muitos jovens acreditam, pastor Klaus, que tem que já começar pregando, tem que pregar em várias igrejas, tem que encher a agenda. E não é bem assim. A nossa vida com Deus, ela não se limita apenas no púlpito. Sim. A nossa vida com Deus, ela não vai se limitar apenas naquele dia que a gente vai pregar. E todo jovem pregador tem que entender que tem um processo. Você vai passar dificuldades, Deus vai te preparar no decorrer da caminhada. Deus ele vai te preparando, vai te dando estratégia para você entender qual caminho Ele quer te levar. Então, tem pessoas que Deus ele não vai deixar somente pregando, mas vai enviar para uma missão um pouco longe da sua localidade. E esse tempo de preparação é essencial para entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Tem pessoas que começam hoje a ler um capítulo da Bíblia, já acha que é pregador, já pode sair pregando. E tem que ter cuidado, porque essa pressa vai fazer com que cedo ou tarde você encontre alguém que tem um pouco de conhecimento a mais que você. E vai acabar que ou você vai ficar envergonhado, ou você vai ficar triste, ou você vai pensar em desistir, não vai querer pregar mais. Se alguém te repreender, qual é a forma que você vai reagir?
a essa repreensão, a essa crítica. Então, tudo isso tem que ser avaliado de acordo com o seu tempo que você tem de aprendizado. Então, se você não estuda, se você não se dedica hoje, como que amanhã você vai ser um pregador? Alguém para mentorear, né? Para cuidar dessa pessoa, para que o jovem pregador ele não se sinta isolado ou se sinta abandonado no seu crescimento. Ele, às vezes, lê por conta própria, estuda por conta própria, mas não tem, às vezes, alguém do lado para poder dizer, isso está certo, está errado. Então, é preciso ter um acompanhamento. Paulo mesmo orientava muito a Timóteo, né? Dizendo, cuide de si mesmo. Leia a palavra. Pregue em tempo e em fora de tempo. Então, é necessário ter alguém que lhe dê um suporte, que lhe mostre o caminho, que lhe dê a direção, que é o nosso pastor. Se a gente tem a plena convicção, né, como o senhor me perguntou, se essa pessoa realmente é um líder, a gente tem que seguir. Mas tem que ter cuidado, porque nem todo mundo que vai liderar vai saber liderar. Nem todo mundo vai lhe incentivar para pregar. Eu, por exemplo, tive uma líder que ela olhava para mim e ela me dizia, você não pode pregar porque você é um bebê. E eu sorri e disse, é melhor ser uma criança, né, do que um sacerdote rejeitado. Porque muitas das vezes as pessoas pararam no tempo, pastor, não estudam mais a palavra, não se aprofundam na palavra, e porque alguém dentro da igreja que é novo convertido começou a ler, começou a se aprofundar, trata a pessoa como se a pessoa fosse um herege, né? Trata a gente como se a gente não pudesse pregar, não pudesse falar. Mas eu dou graças a Deus que em todos os lugares que eu fui, eu nunca deixei de falar aquilo que Jesus queria. Ainda que incomodasse alguém, ainda que alguém não gostasse, outro falasse mal, mas a verdade ela tem que ser pregada. O que Deus ele quiser falar para a nossa geração, seja uma repreensão, seja uma bênção, tem que ser ministrado. Tem pessoas que demoram para amadurecer, tem outras que amadurecem mais rápido. É como uma semente. Às vezes tem árvore que cresce mais rápido, dá fruto mais rápido, e outras árvores demoram muito para dar frutos. Então, assim, eu creio que um jovem, quando ele se dedica e busca mais, ele tem mais resposta, né? Ele tem mais preparo. Então, eu acredito que Deus ele possa fazer algo mais rápido comparando com aquele que não está buscando. Isso. Que acha que só vai se Deus revelar, se Deus mostrar, mas ele mesmo não está buscando. Então, tem que ter essa busca, né? Eu aprendi com um pastor aqui de Arapiraca, gosto muito dele, né? Inclusive no curso dele de capelania, ele nos falou sobre isso, né? A respeito da preparação. Né? Tem gente que fica só esperando chegar ali na hora que vai estar lá no púlpito e dizer assim, não, Deus vai me revelar, Deus vai me mostrar qual palavra. Só que não faz um esboço, não se prepara, não se dedica e pensa que porque é chamado, porque Deus lhe escolheu para pregar a palavra, qualquer momento você vai ter uma resposta. E não é bem assim. A gente tem que estar pronto ou para morrer ou para pregar. Né? Já dizia um dos príncipes, né? Dos nossos heróis da fé. Então, a gente tem que estar pronto todo momento, ainda que a gente não tenha a oportunidade, como no meu caso. Fiquei 1 ano esperando uma oportunidade e preguei durante 20 minutos. Então, não é sobre ter várias oportunidades. A oportunidade a gente tem todos os dias, né? Como então, Jesus viveu 30 anos e exerceu 3 anos de ministério. Então, 30 de preparação, praticamente. 27 de preparação e 3 sendo usado no ministério. E muitos não querem pegar um megafone, ir para a praça, evangelizar nas ruas, mas querem o púlpito, porque o púlpito é onde todo mundo está vendo, né? A pessoa está em evidência, todo mundo está olhando. Então, muitas das vezes a gente tem que deixar, né? Sempre a gente vai precisar deixar o nosso eu, igual o João Batista, né? Que o nosso eu ele desapareça, mas que o Senhor ele cresça sobre nossas vidas. Então é necessário a gente diminuir. Verdade. Para que o Senhor seja glorificado. Muito bem. O tempo passa ligeiro, já deu o nosso tempo aqui de entrevista, mas eu queria que você desse as suas palavras, suas considerações para o jovem pregador, para ele não desanimar, porque eu vivi uma época, a época dos Gideões Missionários, que eu ia assistir os vídeos VHS dos pregadores, pastor Marco Feliciano, Elson de Assis, Gilmar Santos, Gilvan Rodrigues, Takayama, enfim, tantos pregadores que me inspiraram. E eu confesso que no começo, querendo
pregar rapidamente, eu acabei copiando alguns trejeitos de um e de outro, né? Isso é comum. Isso é comum. A gente se inspira em alguém e acaba copiando. Mas quando a gente busca, a gente vai conseguindo ter a nossa identificação, a nossa identidade. Isso né? mesmo. E a gente vai criando o nosso ministério conforme Deus vai nos dando. Então, hoje, eu às vezes pergunto a um jovem pregador se conhece os Gideões, às vezes não conhece. Enfim, tem se perdido muito a questão de referências. Mas eu queria que na sua palavra final você aconselhasse esses jovens que estão dedicados, querem aprender a pregar, querem pregar, como é que eles devem buscar uma referência para o crescimento na pregação? Hoje, graças a Deus, nós temos diversas oportunidades de aprender, né? Então, está muito simples, muito fácil de aprender. Né? E também muitos pregadores que a gente conhece, né? Eliseu Rodrigues, né? Gilmar Fiuza, A geração mais atual, né? Juliano Fraga. Então, a gente tem uma geração imensa. E se a gente olhar para o passado, é que a gente tem mesmo, né? Então, é não parar de estudar, estudar sempre, não desanimar, né? Eu sei que é difícil muitas das vezes a gente compreender até um texto, né? Às vezes a nossa mente ela fecha, mas tem que orar, porque se a gente não ora junto com a leitura da Bíblia, a gente não tem como entender o propósito de Deus através daquela palavra. Sempre que for pregar, chegar cedo, né? Nos locais de pregação, onde você vai tem uma pregar. coisa feia, o pregador que chega na hora na hora do amém, do né? amém, da missa apostólica, né? E às vezes virou até costume, ele fica em casa assim esperando. Não, deixa um pouquinho mais para depois ir. E até tem gente que diz assim, mas por que os pregadores só chegam na hora de pregar, né? Então, Pois é, para quebrar você esses não ser paradigmas, esse né? tipo de pregador, então chegue cedo, se organize, leia a palavra, estude, medite, ore, jejue, se consagre, separe o seu momento com Deus. Eu sei que tem muito jovem que está iniciando, né, está começando a pregar e não trabalha, né, mas estuda, né, no seu ensino médio, seu ensino fundamental e quer ainda ali aprender a pregar. Então, vá aos poucos, dê tempo ao tempo, seja paciente. Deus ele vai te preparar, Deus ele vai te levantar. Então, não se apresse. Tenha sempre a certeza que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Muitas das vezes as pessoas se apressam demais, querem fazer rápido demais, querem já estar lá, mas não se prepararam. E é onde está o defeito da maioria na nossa geração. É que começaram a pregar, aprenderam e pararam. E não querem mais estudar. E por isso que não se renova. Por isso que a mente ela não renova todos os dias. Se fechou naquele ciclo ali vicioso de só ir para uma igreja pregar, no outro dia eu vou para outra e não para estudar, não tem tempo para orar. Às vezes é necessário você até parar de pregar um tempo, seja necessário um mês, mas que você sente, aprenda, leia a palavra, ore, esteja em comunhão com Deus. É mais importante, pastor, para mim, estar em comunhão com Deus do que pregar todos os dias. Sim. Porque na nossa geração, a nossa geração ela tem sede, ela sente a sede de ouvir a palavra de Deus. E se não for nós, pregadores, para transmitir essa palavra e que seja da forma que agrada a Deus, as pessoas vão só ouvir, né, como diz a história, as panelas batendo e não vai ter conteúdo. Hoje está muito difícil. A gente vê pregadores que pregam realmente a palavra, né? Não querem satisfazer o ego de alguém. Então, busque primeiramente entender o que Deus ele quer fazer na sua vida. Ore, busque e Deus ele vai te dar a direção. No decorrer da história, você vai vendo na prática o que Deus ele vai fazer na sua vida. Que bênção, palavras de edificação, você jovem pregador, fica ligado em cada palavra dessa aqui e absorva isso e transmita isso na sua vida. Pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar. Então recebi com muita alegria, diácono Jonathan Góes, que o Senhor continue abençoando e leve sempre essa semente, essa mensagem cada vez mais longe. Deus abençoe e nos abençoe com a oração final. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém. Soberano Deus, Pai amado, Deus, que nessa tarde, meu Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, repouse sobre cada um de nós.
Que o Senhor continue, Pai, abençoando o Desperta Arapiraca, a vida do nosso pastor Cláudio, sua esposa, de toda a igreja, Senhor, Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca. Que o Senhor abençoe os jovens pregadores, Pai, dessa cidade, desse país, desse estado. E que o Teu nome, Senhor, continue sendo glorificado através de nossas vidas. Que o Teu nome, Senhor, seja honrado. E que assim, meu Senhor, seja feito todos os dias até a Tua volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio do Desperta Arapiraca. Até mais.